Opa, tá gravando então? Eu fui clicar aqui para ver se a Aninha tinha entrado. Ela não entrou. Então estamos aqui mais uma vez, sem edição, sem cortes. João Paulo Betatti, Matheus, o Maths Live, a Isis Valverde, o Gui Moraes, a Júlia Machado, a Júlia Caetano, a Larissa Mansur, a Laís, a Sara Lopes, o Eduardo, o Dave, o Calorindo, o Gabriel, o Joãozinho, a Manu Schneider, a Lana, o Ferro e a Júlia Lima. Estamos aqui mais uma vez, a gente está lendo o livro de João, nós estamos no capítulo 1, não estamos correndo, estamos lendo dentro das nossas possibilidades, porque é muitos significados, muita complexidade. Ele é o Shakespeare da escritura, como a gente tem falado aqui, o Joãozinho. Então nós vamos ver agora a aparição do grande homem. Hoje ainda vi lá no efeito Prisma, né? Que quando o Verbo encarnou, foi a primeira vez que existiu um homem de verdade, né? Eles botaram assim lá a frase do C.S. Lewis. Então hoje nós vamos ver, a gente viu que o começo de João é um pouco diferente. O Marcos começa por João Batista, Mateus e Lucas começam por nascimento de Jesus e João começa do princípio, começa dos tempos eternos. E agora a gente vai ver o começo do ministério de Jesus, tá bom? Então a gente viu de onde Jesus veio, do nada, porque ele é antes do nada, né? Ele sempre existiu, ele é Deus. E agora ele já começou a falar de João Batista, o apóstolo João, né? Que João Batista veio antes para falar sobre a luz, ele não era a luz, e agora nós vamos ver a luz, tá? Então vamos lá. Pode avançar, Gui. Deixa eu só ver se aumenta um pouco aqui. Beleza. Posso aumentar mais, acho. Uhum. Vai aparecer todo mundo e... Aí. No dia seguinte, então ele está seguindo uma ordem aqui, né? Ele disse que o relato de João Batista foi aquele que a gente viu, os questionamentos dos sacerdotes e dos levitas e as respostas que João Batista deu, né? E agora então ele está dizendo, no dia seguinte, verso 29, né? A Ana entrou aqui. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, o Batista, disse... Deixa eu só tirar meu WhatsApp aqui, sempre esqueço. Desculpa, peraí. João o Batista, vamos chamar assim por causa que daí, pô, João tá escrevendo e tem o João Batista, daí fica meio... João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Não tem como pular um versículo desse. A nossa cabeça fica, como assim cordeiro? Por que ele falou, é um bicho? Jesus é um animal? Como assim? O que ele tá, que João Batista está querendo dizer? Por que João relatou isso no Evangelho? O que isso significa para nós no século 21? Vamos pensar assim. A lei de Moisés, vamos começar pela lei de Moisés, tá? Vamos começar pelo Gênesis, tá? Pelo Gênesis. Quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? Adão e Eva sentiram vergonha. Eles não tinham vergonha até então. E eles começam a sentir vergonha. Eles têm uma auto concepção, vamos dizer assim, eles conseguem se perceber, tá? Que a Cecília, pelo jeito, não tem. Ela se olha no espelho e fica tipo assim, quem tá no espelho? Ela fica com a mão assim no espelho, sabe? Porque ela não consegue perceber que é ela que tá no espelho ainda. Adão e Eva tiveram essa impressão de, cara, tem alguma coisa errada com a gente. E se cobriram por causa da vergonha. E Deus chega ali e daí começa aquele joguinho, né? Não, na verdade foi a mulher. Daí a mulher diz, não, na verdade foi a serpente. E, na verdade, todos foram culpados e Deus coloca as coisas no seu devido lugar, as consequências, né? Mas a gente já vê um ato de graça no Jardim do Éden,
Por quê? Porque diz que Deus fez vestes pro casal. Todo mundo sabe dessa história, acredita que todo mundo, só tô sendo repetitivo para fazer sentido no ex e Cordeiro de Deus, né? Então, ali já estava sendo o primeiro sinal de que Deus proveria a salvação e o sacrifício, tá? Para a humanidade, para o pecado da humanidade, tá? As declarações do descendente da mulher. Jesus é o descendente da mulher, né? Então, beleza. A gente sabe que Deus vai agir para salvar a humanidade. Por que do cordeiro, tá? Aí começa a se desdobrar a história. Deus faz uma aliança, né, com Abraão, o grande patriarca, né, o pai de Isaac, que era pai de Jacó, que é o pai de Israel, né? O Jacó é o Israel de Deus, tanto como pessoa quanto povo, né? E no desdobramento dessa genealogia de Abraão, surge a lei de Moisés, tá? E é isso que está na cabeça de João Batista quando ele faz essa frase. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo judeu, o povo israelita, ele sacrificava animais uma vez no tabernáculo, quando tinha somente os tabernáculos, e depois nos templos, né? A gente sabe que teve 2 templos, o primeiro de Salomão, o segundo a gente chama de Herodes, mas na verdade ele foi construído ali por Esdras, né? Aquele período ali, a gente leu lá um pouco antes ali de Esther. Tô falando um pouco antes porque eu tô falando um monte de 1000 anos aqui em poucas frases, né? Até para não ser cansativo. Eis o Cordeiro de Deus. Então ele está dizendo assim, ó, uma vez que nós precisamos sacrificar para conseguir perdão de pecado, porque tinha as simbologias de, tipo assim, simbologias não, era completamente literal, né? Tipo, realmente matavam animais para pagar o preço pelo pecado, né? Os sacrifícios, né? E quando o João Batista fala que Jesus vai ser o sacrifício, antes de tudo acontecer, ele está sendo extremamente profético. Tipo assim, Jesus não tinha morrido na cruz ainda. A gente lendo aqui, faz sentido, claro, Cordeiro de Deus morreu na cruz, mas João Batista não tinha visto essa crucificação ainda. Então ele está falando uma coisa que vai acontecer. E o porquê do Cordeiro não é muito bem explicado, o porquê do Cordeiro, tipo, o animal Cordeiro, não tem uma justificativa, assim, é por causa disso, entendeu? O que a gente pode dizer, sem medo de errar, é que tanto em Hebreus quanto em Êxodo, vocês vão lembrar, acredito eu, que quando Moisés dá ordem para os caras lá que mexiam com confecção de objetos e tal, ele fala assim, Moisés, até anotei, Êxodo, se alguém quiser olhar depois, Êxodo 25:40, tá? Moisés, faça conforme você viu, faça conforme eu te mostrei. Tipo assim, de alguma forma, Moisés viu o que acontecia no mundo celestial, nos céus, tá? Deus mostrou para ele, tipo assim, Moisés, faz igual esse celular aqui, entendeu? Ele mostrou, ó, faz igual isso aqui, ó, que eu tô te mostrando. Aí Moisés fez. O que nos dá uma pista. Em Hebreus 9, 23 também fala sobre cópias terrenas daquilo que é celestial. A lei, o tabernáculo, o templo, o sumo sacerdote servia como cópia de coisas que aconteciam no mundo celeste, tá? Cópias, tá? Uma vez que Jesus vem, ele não precisa mais ser como uma cópia, tá? Ele é de fato, de uma vez por todas, aquilo que deveria acontecer. Ou seja, quando fala que o Cordeiro de Deus que foi separado ou morto ou já era preparado antes da fundação do mundo como sacrifício, é disso que João Batista está falando, tá? É esse Cordeiro, esse sacrifício que estava preparado antes. E agora, o porquê do Cordeiro a gente não sabe, mas é uma tipologia do que acontece no céu, sem medo de errar, a gente pode dizer isso por causa de Hebreus. É o que está acontecendo aqui. Tudo isso está acontecendo aqui nessa frase, tá? Tipo, fazia sentido para quem estava ouvindo, claro, tem os cordeiros, o sacrifício, então ele vai ser sacrificado. Entendeu? E
o poder da obra salvífica de Cristo sobre o pecado. Uma vez por todas, ele pagou a dívida do mundo inteiro. Eu não tenho medo de falar isso. Eu não tô querendo dizer que todo mundo vai ser salvo. Eu tô exatamente como está escrito aqui. Ele tira o pecado do mundo. Por que então uns não vão ser salvos? Porque as pessoas não aceitam o sacrifício, entendeu? O sacrifício é suficiente para salvar todo mundo, mas nem todo mundo aceita esse sacrifício, tá? Entendeu? De uma maneira bem simples, é isso que está acontecendo aqui. Então, essa é a primeira frase que João Batista fala sobre Jesus, quando o vê, né? O vê e fala: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este, verso 30, este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Então, mesmo que Jesus fosse mais novo, João Batista está falando que ele é Deus porque ele já existia antes de João Batista, tá? Versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Essa frase é um pouco difícil de fugir, tipo assim, por que João Batista falou que não o conhecia, se a gente sabe o relato de Isabel e Maria, porque os bebês se reconhecem no ventre ainda, por que João Batista está falando que não o conhecia? Será que... Aí vem as questionamentos, né? Por que João Batista falou isso? Será que ele estava querendo dizer, eu não o conheço pessoalmente, eu não tive contato com ele, tipo, intimidade com ele pessoalmente? Pode ser uma das opções. Ou pode ser que ele está dizendo no sentido assim, ó, eu não conhecia no tempo eterno. Porque como ele está falando, existia antes de mim, eu não o conhecia. Ele já existia antes de mim, eu não o conhecia. Mas uma coisa eu sei, ele seria manifestado. E eu sou o cara que está preparando o caminho. Então tá fechando todas as contas. Se eu vim antes para preparar e agora ele está aqui, é ele. Entendeu? Tá? Então, manifestado a quem? A um povo. Claro, muitos povos na antiguidade tinham essa questão dos sacrifícios de animais e tá. Mas ele está sendo específico. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria manifestado a Israel. Então, falar de Cordeiro e Israel faz sentido, entendeu? Por causa que na história de Israel tinha essa questão dos cordeiros, tá? Aí a gente pode avançar. Pode avançar aí. Dormiu, Gui? E João testemunhou dizendo, aí agora, então ele aponta, né? Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista testemunhou dizendo, viu o Espírito, caixa alta, Espírito caixa alta, todo mundo sabe do que ele está falando, viu o Espírito descer do céu como pomba, tá? Como pomba. Não é uma pomba. Tipo, o Espírito Santo é uma pomba. Toda vez que eu vejo uma pomba é o Espírito Santo. Como uma pomba e pousar sobre ele. Então o Espírito Santo não fez como no Velho Testamento que ele fazia. Desceu sobre alguém, desceu sobre alguém, desceu sobre alguém e voltou, desceu sobre. Ele desceu e ficou. Então no sentido de pousar é no sentido que o Espírito Santo ficou com ele, tipo assim, é como se aqui tivesse ligado a chave do ministério de Jesus. Interessante que Jesus fica. A gente só tem o relato dele lá com 12 anos, quando ele vai para o templo e ele começa, para as sinagogas lá, ele começa a discutir com os mestres da lei com 12 anos, e ele já tinha argumentação para, tipo assim, conversar com os caras de 12 anos. Ele fica dos 12 até os 30 escondido, vamos usar essa palavra, ele fica escondido dos 12 aos 30, a gente não sabe o que acontece. E quando ele faz 30, ele inaugura o seu ministério, tá? Essas contas é porque o ministério dele foi de 3 anos, daí a conta dos estudiosos faz sentido com os textos bíblicos, tá? Então, com 30 anos, esse momento gira uma chave e é o momento que começa o ministério de Jesus, tá? Eu não conhecia, novamente, João Batista, né? Eu não conhecia do que ele está falando. Pode ser essas duas coisas que eu falei antes. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Então, quem enviou João Batista? O Pai. Ou, se a gente quiser falar, Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A obra dos três enviou João Batista antes, tá? Ele disse assim para João Batista. Deus disse assim, né? Aquele sobre quem você vir descer e pousar, tá? Não é só descer. Descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo.
A gente fala muito na nossa igreja sobre o batismo no Espírito Santo. É uma das coisas que a gente fala no PDVM bastante sobre isso. A gente também falou sobre a igreja de Sardes, nos teens, que tinha uma igreja que tinha fama de ser avivada, mas Jesus estava falando, eu sou aquele que tem os 7 espíritos na mão. Ou seja, ele está dizendo, eu, Jesus, que falo com vocês, a igreja de Sardes, tenho o poder de avivar, tenho o poder de dar vida. Porque o Espírito Santo, ele vivifica, né? Jesus é chamado de o Adão vivificante, né? Em Romanos, é assim que chamam Jesus. Então, Jesus é esse que tem o poder de dar a vida, tá? 34. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, dos objetivos de João está sendo do João o evangelista, né, o apóstolo, está sendo cumprido aqui. Ele está conseguindo cumprir o objetivo do evangelho dele. Eu estou dizendo que Jesus é o Filho de Deus nessa frase, pois por causa que tem o relato de João Batista, né? Então agora muda o assunto. Os primeiros discípulos de Jesus. Outro dia, tá? No dia seguinte, então nós já estamos no terceiro dia, né? João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Repara só isso, ó. João, o Batista, estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Então, João Batista tinha os seus discípulos. A gente sabe isso no relato bíblico, tá? E depois Jesus vai ter os seus discípulos. E a gente vai ver esses discípulos de João Batista deixando João Batista e indo seguir Jesus, né? E João Batista feliz da vida porque ele fala, eu sou menor do que ele, vá seguir ele. Pode seguir? Pode trocar? 36, ali já tá vermelhinho, gente. Criei expectativa ali, ó. O homem vai aparecer. E vendo Jesus passar, olha só, volta um ali aqui, volta um. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Beleza, João e mais 2 dos seus discípulos. Pode passar? E, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Novamente, viu? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Mesmo significado, tá? Os 2 discípulos, ouvindo o dizer isso, seguiram Jesus. Ou seja, eu tô aqui com o meu mestre, né? Que é João Batista. Nós estamos aqui. E Jesus está passando e o meu mestre fala, eis o Cordeiro de Deus. Eu saio debaixo da mentoria do João Batista e sigo o Jesus, né? O outro mestre. E Jesus, olha só que interessante isso, cara, que muito interessante. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? O que a gente está procurando, cara? A gente está procurando Jesus, é óbvio. É uma pergunta para nós, entendeu? O que vocês tanto lê a Escritura? O que vocês tanto oram? O que vocês querem? Nós estamos te procurando, tipo assim, sabe? Nós queremos te achar, nós queremos te encontrar, nós queremos te conhecer. E a resposta dos 2, que um a gente sabe que vai ser André, vai ser falado na próxima linha, que é o irmão de Pedro. A gente falou, né? Pedro, André, Tiago e João, né? Pedro e André são irmãos, e Tiago e João são irmãos também. Olhando do The Chosen, fica mais desenhado impossível. Então, a primeira fala de Jesus no Evangelho de João: o que vocês estão procurando? O que vocês querem? O que vocês tanto estão me seguindo? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? E Rabi quer dizer mestre. E essa inclusão do Rabi quer dizer mestre foi feita por João já pensando. Nem todo mundo que vai ler entende hebraico, que é a língua dos judeus, né? Já estamos acabando. 10 minutos aqui. Jesus respondeu, cara, que resposta diferente do comum. A resposta de Jesus. A primeira foi, o que vocês estão procurando? Porque vocês estão me seguindo? E eles falam, a gente quer saber onde tu mora. A gente quer te conhecer, na verdade, né? Tipo assim, onde tu te esconde, tipo assim, de onde tu veio, para onde tu vai, o que que tu faz da vida, por que que tu está sendo chamado de Cordeiro de Deus, qual que é a diferença da tua vida? Muitas vezes nós, como crentes e cristãos, as pessoas querem saber, entendeu? Meu, o que que tá pegando, meu? Por que que tu é feliz? O que que tá acontecendo aí? Tipo assim, eu quero saber, entendeu? E
essa autoridade que mexe comigo. Venham ver. Essa autoridade de Jesus de dizer, cara, pode me seguir. Cara, vem ver. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o meu caráter. Eu vou te mostrar onde eu moro. Eu vou abrir a minha vida para ti, para tu ter uma noção de quem eu sou. Simples, direto ao ponto, humilde. Tipo assim, vocês acham que... Olha só. Tipo assim, Jesus tá te convidando para posar na casa dele. Tá ligado? É isso que tá acontecendo aqui. Vamos lá, meu, vem. Tipo assim, onde tu mora? Vem. E se eles falassem assim, ah, não, eu tenho um compromisso. A minha agenda tá fechada hoje. Não, não, pensando bem, melhor não. Tipo assim, Jesus tá te convidando para posar na casa dele e daí tu dá um fora, entendeu? Olha o que eles fizeram. Então eles foram. Que coisa linda. Tipo assim, imagina se fosse uma negativa. Pô, Jesus convidou, os caras não foram. Poderia ter uma. A gente tem vários relatos na escritura de gente que fez isso. E eles estão aceitando o convite. Eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Ou seja, João está falando, cara, esse foi o quarto dia. O quarto dia foi, 2 caras ficaram com Jesus o dia inteiro, de um dia para o outro. Comendo com Jesus, dormindo com Jesus, conversando com Jesus, brincando com Jesus, falando com Jesus, um dia inteiro. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Aí agora, o relato. André, o irmão de Simão Pedro, a gente falou isso ontem quando a gente estava conversando, né? Esse relato do versículo 39 é quando a gente se perde no horário. Eu fui e, cara, não vi a hora passar, fiquei o dia inteiro com o cara. Entendeu? Quando a gente esquece de avisar a mãe, que eu tenho uma história para contar, mas não vai dar tempo aqui, que eu fiquei, tipo, um tempão e toda a minha rua, todos os vizinhos, quando eu voltei para casa, que eu tinha esquecido de avisar minha mãe, eles estavam me procurando, achando que eu tinha sido, sei lá, sequestrado, morto. Tava toda a minha rua me procurando. Foi a última vez que eu apanhei a valer, assim. Meu pai queria me matar. Porque ele falava assim, pra mim tu tava morto, então tu vai apanhar pra nunca mais fazer isso, entendeu? Daí ele me batia, me batia, me batia. Esse relato do 39 é mais ou menos nesse sentido de, cara, eles ficaram um tempão, entendeu? Esqueceram da vida, ficaram lá. O 40. André, o irmão de Simão Pedro, o Pedro, né? O Pedro da faca, o Pedro do negar 3 vezes, o Pedro. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Quem é o outro? Provavelmente João, mas não é garantido. Mas provavelmente, com essa riqueza de detalhes, pode ser que tenha sido o João que está escrevendo o texto, tá? Não precisa afirmar que é, nem desafirmar, tá? 41. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Quem viu The Chosen viu essa cena. Eles fazem toda uma trama ali para essa cena acontecer. Não está escrito no texto, mas não tem problema nenhum com a trama que eles escreveram. Não é nem bíblico e nem antibíblico, então não tem problema. E a questão também diz, cara, Messias é como a gente chama, mas é a mesma coisa que Cristo. Grego, né? Cristo, Messias, hebraico. Então, o ungido, em português, né? Pode avançar aqui. Nós achamos o ungido do Senhor, né? Então, a última linha. E o levou a Jesus. André, o irmão de Pedro, pegou ele pela mãozinha e levou ele lá. Daqui a pouco, que nem no The Chosen tem, né? A dúvida de Pedro, não, tá louco? Não, não é bem assim, né? Ele levou o Pedro até Jesus e Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, tá? É um nome bem, tipo, bem judeu, né? Hebreu. Filho de João, ou seja, então o pai de Simão e de André se chamava João também. Nome bem comum. Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, tá? Daí vou ter que colar aqui que eu não me lembro agora, mas é tipo assim, Cefas é aramaico, Simão é hebraico e Cefas quer dizer Pedro, que é pedra, né? E Pedro é Petros, em grego. Então Jesus, assim como Abraão trocou de nome,
como Jacó trocou de nome, Jesus está fazendo essa mesma tipologia do que acontecia no Velho Testamento com Pedro aqui, tá? Só vou colar aqui para não falar besteira. Ó, 42. Cefas. Cefas é uma palavra aramaica, tá? Que significa pedra ou rocha. Tá? Então, Simão, hebraico, né? Cefas, aramaico, e Pedro é Petros, né? No grego, mas é rocha. Então, ele está trocando o nome de Pedro para... De Simão para Pedro, né? Então, esse é o relato. Ele vai ser o líder maior, assim, da igreja primitiva. Ele vai ser o cara que vai receber as frases de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. É para ele que ele vai falar, né? Mesmo ele tendo negado 3 vezes, Jesus vai perguntar para ele se ele ama Pedro, se Pedro ama ele 3 vezes, como se fosse: tu me negou 3 vezes, agora eu vou te perguntar 3 vezes para tu ver que eu tô realmente contigo, né? Nessa linha de pensamento. Então é isso aí, a gente foi já até o 42, vou parar de gravar aqui.